Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Iniciaremos agora a terceira unidade da disciplina de Fundamentos de Geologia Geral. Trabalharemos movimentos, erosão, transporte e deposição. Eu me chamo Giovanni, trabalhamos os tópicos dessa aula: movimentos verticais e mudanças relativas do nível do mar, erosão e deposição, falhas e dobras do relevo, orogênese, zonas de subducção e ciclo das rochas, relevo oceânico, transporte e sedimentação marinha e eólica. Quando a gente vai iniciar falando da ação dos agentes da dinâmica. Então a gente tem que entender o relevo. Nós temos agentes internos, que nós vamos chamar de endógenos. Esses agentes são o tectonismo e o vulcanismo. O tectonismo ele subdivide em movimentos epirogênicos e orogênicos. Por exemplo, orogênicos, montanhas dobradas, e montanhas maciças. Epirogênicos, planícies interiores e planícies costeiras. Quanto ao vulcanismo, nós temos as intrusões, que são montanhas em domo, e as erupções, cones vulcânicos e derrames basálticos. Quando nós falamos de agentes externos ou exógenos na formação do relevo, nós temos os rios, o gelo, o vento e os mares. E aí eu tenho a ação de erosão, né? Que vai erodir o vale, né? Em U, as montanhas. E nós temos a chamada acumulação, que são as planícies aluviais, os deltas, né? E todas as outras restingas, praias. Primeiramente, eu vou trabalhar o que é erosão. Erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo ou da rocha, né, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação dos agentes erosivos, tais como a água, o vento e os erosivos. Nós temos alguns exemplos aí de erosão, certo? Agentes erosivos. Quem são esses agentes? A água é um dos principais agentes erosivos. A água em movimento, né, principal agente erosivo existente, ela desencadeia todos os processos erosivos. Nós temos também o vento, que é um agente erosivo que não tem capacidade de desagregação. Após a desagregação causada pela água, a movimentação das partículas, mudanças de temperatura e atividade biológica, por exemplo, como o gelo, que é uma ação indireta. Nós temos os tipos de erosão. Nós chamamos de erosão geológica, erosão natural sobre os agentes erosivos, ao longo do período do tempo, sem interferência do homem. E erosão acelerada, são os agentes naturais em curto espaço de tempo, com a interferência do homem, o rompimento do equilíbrio aí entre as forças de desgaste de formação dos solos. Então, na acelerada tem intervenção do homem, na geológica não tem intervenção do homem. Quais são os tipos de erosão? Nós temos os agentes. Quem são esses agentes erosivos, né? A erosão pluvial, o agente é a chuva. A fluvial, a água dos rios. A marinha, a água do mar. A eólica, os ventos. A glacial, o gelo. E a erosão gravitacional é causada pela ação da gravidade. Fases do processo de erosão. Nós temos a primeira fase, a fase de desagregação. Seria o desprendimento ou ruptura de glândulas de rocha ou do solo, né, dos outros sedimentos. Mais importante fase, sem ela não ocorre as outras. Então, primeiro o material tem que ser desagregado. Após ele ser desagregado, eu vou para a próxima fase, que é o transporte das partículas desagregadas para outro material. Esse transporte ele se dá por uma seleção de acordo com a energia que vai carregar esse material. Então, se ele tem uma energia baixa, carrega só partículas pequenas, uma energia alta carrega partículas pequenas e grandes. E aí ele vai fazendo essa seleção natural aí das partículas. A deposição, ou a parada, a sedimentação do material, ela se dá pelo fim da força de transporte. A partir da
de cessar a força de transporte, eu tenho a deposição ou sedimentação. Eu tenho a parada desse material, né, que foi desagregado e transportado. Então, quando é que ocorre a deposição do material? Quando eu cesso a força de transporte. Toda vez que essa força de transporte ela é nula, eu tenho aí a deposição ou a sedimentação do material. Então, nós temos alguns mecanismos aqui, por exemplo, um esquema da erosão hídrica. Então, a erosão hídrica, a erosão provocada pela, vamos usar aqui o exemplo, a água da chuva, né? As gotas da chuva. A gota da chuva eu tenho o impacto dela e tenho o escoamento superficial dela. Então, eu tenho o impacto da chuva, que desagrega partículas, e tenho o escoamento, que tem o papel de transporte, que também executa um papel de desagregação. No momento que ocorre o transporte, pode ocorrer o choque de uma partícula com outra e a ruptura de partículas. A partir do fim dessa energia de transporte, eu vou ter o que? A deposição ou a sedimentação. Então, a capacidade de transporte, né, no caso a velocidade, ela faz uma seleção desse material que vai sendo depositado ao longo de um percurso de acordo com a sua granulometria. Então, por exemplo, eu posso ser sedimentos finos a uma distância maiores do local de origem e sedimentos mais grosseiros, como um matacão, né, um cascalho, a distâncias mais curtas do local que foi desagregado, no caso de uma rocha. Forma de erosão hídrica, né? Então, nós temos algumas erosões hídricas aqui em forma de sulcos, ou chamada erosão laminar. Ele ocorre em áreas lisas, áreas que não tem, que são planas, na verdade. Ou áreas que não há planas sem proteção vegetal. Então eu tenho essa desagregação aí pelo impacto da água da chuva e o transporte em fluxo laminar, como se fosse uma lâmina que estivesse retirando esse material. E aí eu tenho essa erosão pluvial, um tipo de erosão aí provocada aí pela ação da chuva, né? Então a ação da chuva ela promove essa erosão aí pluvial, onde ela vai levando materiais nos canais onde a água passa, né? Então, onde houver o canal onde a água vai passando, se acumulando, né, de acordo com a topografia, ela tende a escavar esse material, essa área e levar material. Isso provoca deslizamento de terra, desprendimento de camada do solo e pode provocar o deslize de encostas, certo? A erosão fluvial, que é a erosão provocada pela água dos rios, ela ocorre principalmente no leito ou nas margens mesmo dos rios, que é o desmoronamento das margens, né, que vai sendo feito, principalmente ocorre quando há perda da vegetação da margem, né? Essa perda da vegetação aumenta a erosão. Esse material que vai sendo erodido, ele vai para o fundo do rio, para o leito do rio, e ele vai diminuir a velocidade do rio e a profundidade dele, podendo aumentar a possibilidade de enchentes, devido ao rio não correr mais encaixado em forma de V, ele vai ter um formato de U, e aí por conta disso ele tende a provocar inundações. Um exemplo aqui é a erosão em sulcos, que nós temos aqui em áreas urbanas, devido à retirada da vegetação aqui, né, e não ter feito um trabalho de escoamento melhor, né? A água da chuva ela fez vários pontos, provocou vários pontos aqui de erosão, né? Danificando toda aqui a rua, principalmente aqui porque foi retirada toda a vegetação, não foi feito um trabalho de calçamento ou um trabalho de drenagem para que essa água da chuva pudesse não fazer esse efeito. Então ocorre muito em áreas urbanas devido a não construir áreas de escoamento da água. E aqui nós temos exemplo de áreas agricultáveis, áreas cultiváveis, né? A formação de pequenos canais onde há concentração do fluxo de água. Então a topografia facilita aqui, né? O relevo vai
direcionando a água para um único ponto, onde ela vai ganhando energia e vai carregando cada vez mais materiais. Então essa é uma erosão do tipo de sulco aí também, muito comum. E aí, à medida que esses canais vão se aprofundando, esses sulcos dá origem aí às ravinas. Então você vê aí quando há perda de horizontes do solo, né, já em profundidade e em largura. Então você vê aí a ravina. À medida que ela vai aumentando, né, essas ravinas, ela evolui para o que nós chamamos de vossoroca. Outro exemplo aqui em áreas urbanas, ó, a falta de um sistema de drenagem, da pavimentação urbana, promove aí essas erosões. Então, como eu falei, o aumento dos ravinas, na verdade, dá origem às vossorocas. Semelhante à erosão de sulcos, mas só que num volume bem maior, né, de sedimentos, eu tenho uma desgradação e transporte pelo escoamento superficial. E aí eu tenho esse desmoronamento também, muito desmoronamento em áreas de vossorocas. A vossoroca já é a perda total do solo, aí não tem como recuperar, né? A ação aí do solo, o solo já foi todo perdido, né? E vocês podem observar que a gente já vê um escoamento constante de água aí, que já está próximo ao lençol. Então, outro exemplo aí de vossorocamento, a perda total do solo. Todos esses fenômenos de erosão, eles tendem a promover o assoreamento, que é despejar esse material na região mais profunda, seria o vale mais profundo. Geralmente o vale mais profundo, que nós chamamos de talveg, né? O talveg das regiões, ele geralmente é um rio, né? Então todo esse material ele vai para esse vale mais profundo, que seria um nível de base da região. Esse nível de base ele vai receber todos os sedimentos. Geralmente nesse nível de base tem um rio. E aí eu vou ter o fenômeno do assoreamento, que é provocado pela erosão, né? Causado aí pela água, pelo vento, pelas ações do próprio homem, como o desmatamento. E aí isso vão ser transportados e depositados nos rios, o que diminui a profundidade dos rios, né? Diminui a viscosidade, o número de peixes, e provoca mesmo o entupimento do leito do rio. Essa é a grande verdade, o entupimento do leito do rio. Outro tipo de erosão, a erosão eólica. Ela é bastante comum e pode fazer bastante, ela é uma forma bastante pitoresca aí, que é esse cálice, né, com forma de taça de cogumelo. O impacto maior quando é mais forte for o vento, né? Então o vento vai esculpindo, ele vai levantando partículas e jogando partículas contra a rocha, e ele vai promovendo aí como se fosse um escultor esculpindo mesmo um cálice. Então o vento faz essa ação. Então nós temos exemplo aqui na forma de cogumelo, né, onde a areia é carregada pelo vento e vai sendo jogada e vai esculpando, moldando, né. As principais movimentações causadas pelo vento é o salto, né, que é o princípio do avião, sobe e desce. A suspensão, quando ela fica muito tempo no ar, que seria após o saltamento, mas aí eu preciso ter uma energia muito grande e ter uma partícula pequena para ele promover essa suspensão. Então, saltamento e suspensão de partículas menores que são levadas ao vento. E por último, o arrastamento, que é o rolamento. Não dá salto, não fica em suspensão, então o material vai rolando. E à medida que ele vai rolando, ele vai se desarestando, perdendo as arestas, né? Ficando arredondado. São partículas maiores e mais pesadas, e isso vai sendo promovido pelo rolamento, né? Que promove esse arredondamento do material. A erosão eólica também ela se dá em regiões de dunas, ela se dá em solos desprotegidos, né?
regiões onde está intenso processo de desmatamento, onde eu não tenho uma proteção do solo, então pode ocorrer também erosão eólica. O problema é que a superfície plana e áreas em declive, né? E aí, o que contribui também muito para a erosão eólica é o clima seco, né? Onde as partículas do solo não ficam agregadas umas às outras devido à baixa umidade, dependendo daí da desagregação causada pela erosão hídrica, né? Eu tenho o transporte, que são levantada, arrastada, saltada, como foi falado anteriormente. A erosão eólica, né, ela se dá principalmente em áreas de solos muito arenosos, certo? Onde eu tenho uma concentração de areia muito grande, que não permite que eu tenha uma retenção da água no solo e nem permite o desenvolvimento de vegetais de grande porte. Devido à falta de umidade no solo, né, eu não tenho vegetais de grande porte, o que não gera também muita matéria orgânica, que é outro elemento que poderia fazer a cimentação do solo, agregaria uma partícula com a outra, permitindo com que as partículas ficassem maiores e com menor ação do processo de intemperismo, né, provocado pelo vento. Então, aí, devido à falta de água, né, em regiões de clima seco ou em regiões que pode ser até chuvoso, mas o solo é muito arenoso, não permite que a água permaneça no solo, ela infiltra e ela percola rapidamente, desce em profundidade. Outra erosão que nós temos é a erosão marinha, que ela age tanto no sentido de construir, o exemplo, as praias, né, como no sentido de destruir as formas do relevo. Então, a praia é uma construção marinha, né? Você vê os rios têm o papel de jogar esses sedimentos no mar e o mar faz o papel de redistribuir esse sedimento construindo as praias. Então, a erosão marinha, ela tanto constrói, né, quanto destrói áreas. Nós temos também a erosão glacial. As geleiras, elas se deslocam bem lentamente e promovem erosão e sedimentação glacial, né? E ao longo de anos, o gelo pode desaparecer das geleiras ou pode formar mais gelo ainda, né? Então, essa é uma erosão bem lenta, bem demorada, devido à ação do gelo. Boa parte das áreas onde tem geleiras, o gelo é permanente, ele não se derrete. Então, a ação, a gente não tem como observar essa ação diretamente onde eu tenho as geleiras. Mas em locais onde tem gelo e degelo, você observa como nitidamente a ação do gelo nessas regiões. E aí eu tenho, por último, a erosão por gravidade, que consiste no movimento da rocha e sedimentos, né, de baixo para cima, né, montanha abaixo, seria mais ou menos isso. Né, de baixo para cima não, de cima para baixo, montanha abaixo. Então eu tenho um deslize aí numa montanha aí de água que debilitou o solo, né, em razão da força da gravidade. Então, o solo ele tende a erodir com maior facilidade por conta da erosão. E aqui, por fim, nós vamos falar das dobras do relevo. Então, as forças tectônicas aí associadas à formação das cadeias de montanha podem formar falhas e dobras. As dobras resultam de forças compressivas sobre as rochas com comportamento dúctil, né, como a gente fala. Para ela se dobrar, ela tem que ter uma ductibilidade maior. Caso ela não tenha, ela se quebra, se rompe, e aí gera o terremoto, né? Então, essa deformação é uma deformação irreversível e permanente. Então, nós temos alguns dobramentos que nós chamamos, por exemplo, essa dobra no sentido, né, para baixo seria ciclinal e para cima anticiclinal. Então, resulta de pressões orientais da crosta, da litosfera, onde essas rochas oferecem grande resistência, né, as forças internas e constituem os movimentos orogênicos. Nós temos os dobramentos aí, eles têm origem desde a era pré-cambriana até a era cenozoica. Nós temos dobramento, não é dobramentos antigos e dobramentos recentes. No Brasil nós temos só os antigos, é claro, porque nos dobramentos modernos eles surgiram a partir das choque das placas tectônicas. E nós temos alguns dobramentos aí de rocha, por exemplo, quando a gente pensa em dobras, muitas pessoas pensam em dobras gigantes, dobras imensas de rocha, como aqui na primeira figura, né? Mas nós temos dobras bem minúsculas, pequenas, como aqui
a mostrar a segunda imagem, onde eu tenho uma grafite aí, né, para ter referência do tamanho. Você vê dobras bem pequenas, né, provocadas aí pela compressão das forças que atuam de forma horizontal e vertical. As forças de compressão, né, horizontal e vertical, o material não tem uma ductibilidade, ele tem uma maior resistência, então ele tende a se romper e se quebrar, ao que nós chamamos de falhas, né? Então nós temos, por exemplo, a falha normal, quando se quebra e parte desse material se eleva. Nós temos a falha lateral, né? Quando parte desse material ele vai lateralmente, né? Rompe e se desloca de forma lateralmente. E nós temos a falha inversa, né? Quando o material ele tende a descer, né? Ele rompe e parte da litosfera ela vai mergulhar, né? Vai descer. Então ocorre em terrenos de pouca plasticidade, como eu ia falar, né? Tem uma ductibilidade baixa, composto por camadas de rocha resistentes ou rígidas, e as forças internas atuam e tendem a quebrar, né? Não, se quebram em vez de se dobrar, né? Não há uma baixa ductibilidade e uma baixa plasticidade. Então a pressão dá-se de forma vertical, constituindo movimentos epirogenéticos. Produz as fraturas, que ocorrem de duas formas, né? A paraclase ou falha e a diaclase ou fissura, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos aqui de falha, né? De falhas que a gente chama do tipo normal e são falhas que tendem a promover o que nós chamamos do Graben, que é esse vale aí mais baixo, e o Horst, que esse vale, que seria esse topo do vale, né, mais alto, devido ao rebaixamento ou soerguimento de partes da rocha, né, esse material. Então a parte mais elevada é chamada de pilar ou Horst, né, e a parte mais baixa, que seria a fossa tectônica ou Graben. Aí nessa figura ocorre uma fratura sem que haja desnivelamento, chamados de diaclase. Então, por exemplo, nós temos uma falha aqui, um exemplo de falha em Manaus, na cidade de Manaus. Temos um material aqui exposto, né, e mostra algumas linhas de falhas, né, que houve o falhamento. Mas nós temos aqui as forças que atuam, né, no planeta, né, nós chamamos de compressão, quando ela tem sentidos no mesmo sentido, forças compressivas que apertam e encurtam o corpo, né, que vai tender a encurtar quando tipo eu aperto uma garrafa plástica, ou forças extensionais, tipo quando eu puxo, estico algo, então o corpo, né, tende a romper, até romper, certo? E tem aí as forças de cisamento que empurram dois lados em direções opostas. Então eu tenho, né, dois lados em direções opostas, eu tenho esse resultado. Então eu tenho compressão, tensão e cisamento, né? Então compressão, a ação das forças dirigidas em sentidos opostos, né, que agem na mesma direção ou ao mesmo tempo com igual intensidade. E aí eu vou promover a compressão. Tensão, a ação de forças distintas, opostamente coincidentes, que se estendem com uma relação ou outra. E aí nós temos aí o cisamento, que é a ação de forças dirigidas de modo oposto e coincidentes, agindo paralelamente ao longo de uma dada superfície. E aí a deformação plástica, ela pode ser suave e contínua, não retornando mais à sua forma original. Mesmo cessando o esforço, a força que provocou, ela não retorna mais. E aí eu tenho, por exemplo, o dobramento, que é o resultante dessas forças, né, de compressão. Nós temos o estreitamento, o estiramento, na verdade, e nós temos aí o cisamento, né, que nós temos alguns exemplos aí. Os materiais ruptíveis ou que quebram, né, materiais de baixa plasticidade, as rochas de baixa plasticidade, elas quebram repentinamente, né? Repentinamente elas vão quebrar. E aí, por exemplo, eu tenho a falha inversa, a falha normal, nós temos um exemplo aí, e a falha transcorrente. Então deu para perceber aí a diferença aí entre as falhas
relevo oceânico, né? Que seria o nosso último tópico aqui para encerrar essa aula, falar um pouco sobre o relevo oceânico. Então, o relevo oceânico ele inicia a partir do talude, né? Talude continental, né? E aí a partir desse talude eu tenho o início do relevo. Então, quando a gente fala em plataforma continental, a plataforma é uma extensão da crosta continental, só que ela está submersa sobre a está submersa aí sobre o mar, né? O mar está cobrindo. E aí é uma área que varia, né? Cerca de 200 metros de profundidade a 1.000 quilômetros de largura. Então é uma área muito extensa, é uma área importante com recursos naturais, como petróleo, gás natural, o próprio pré-sal está nessa área no Brasil. Então esta área é uma área de importância econômica muito grande e onde está mais de 90% do nosso recurso pesqueiro está na plataforma continental, na região da plataforma continental. Mas se nós falamos de relevo oceânico, nós estamos falando do fundo oceânico, ele se dá a partir desse mergulho da plataforma, né? E aí vem o talude, que é o mergulho até chegar à planície abissal. A partir daí, do talude em diante, é o que nós vamos chamar de o chamado domínio oceânico, até chegar às fossas oceânicas, as áreas mais profundas do oceano, que as fossas de Mariana, no caso aí, é o grande exemplo que nós temos, tem 11 quilômetros de profundidade, ou 11.000 metros. A nossa aula encerra por aqui. Vamos acompanhar na plataforma. Espero vocês na plataforma para nós tirarmos nossas dúvidas, de acordo com os horários marcados pela nossa coordenação de curso.